Fala pessoal, então, aulão aí, o top de tesoura, todo na tesoura. Corte de cabelo aí, esse cabelo bastante volumoso, nosso amigo aí. Então nós vamos ter uma aula aí sobre pente corrido, aula sobre como cortar o topo, fazer conexão com o topo lateral, finalização. Então fica até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, beleza? Começamos aí desse lado direito, isso para facilitar a didática, né, para o aluno conseguir entender como funciona a questão da medição, né? Então, começando dessa lateral aí, vocês vão entender, beleza? Quem tem mais experiência pode começar da parte de trás, não tem problema, faz um lado, faz o outro, mas desse jeito até é bem legal também, beleza? Eu estou cortando esse cabelo com um cabelo seco ali na lateral, porque o nosso cliente pediu bem batidinho na lateral, então eu queria ali ter certeza ali, visualizar bem o que eu estava fazendo na lateral para deixar ele bem rente, levando em consideração que este cabelo ele dá uma arrepiadinha ali na região do pé, então molhando ali eu teria mais dificuldade de visualizar essa questão, beleza? Então é só questão de gosto, você gosta de cortar o cabelo pente corrido molhado, nenhum problema com isso, beleza? Também ficaria bom, show? Então ali, como é que eu faço? Olha, eu estou sempre segurando, né? Essa é uma área bem interessante de se falar. Ali, ó, sempre mantenho a segurança da orelha. E por que eu utilizo esse pente aí? Porque ele me dá justamente essa estrutura para me encostar ali na orelha e não encostar não livrar a tesoura ali da região da orelha, beleza? Pente corrido aí a gente faz dois tipos de pente corrido. Esse aí por elevação, tá vendo? A gente tá batendo ali bem na região do pezinho, a gente fez esse pezinho bem rasteirinho mesmo, né? Para ficar um pouco mais moderno, não ficar aquele pé de cabelo cheio, volumoso em excesso, beleza? E também em alguns momentos a gente faz um pente corrido ali, mecha a mecha. Quando fazer um e quando fazer o outro, cara, se o pente tá correndo igual eu tô mostrando aí, ó, tá vendo? Dessa forma aí, então não há necessidade de você fazer o mecha-mecha. O mecha-mecha é só quando o cabelo tá mais agarrado e aí você tem necessidade sim de utilizar ele, beleza? Então, como eu faço esse corte, tá vendo? Eu pego a minha referência do lado direito e sigo, eu só corto essa diferença, né? Essa parte maior. Cara, é muito fácil depois que você passa a ter controle da mão direita e mão esquerda. Outro detalhezinho, tá vendo como é que eu colo o pente na parte de baixo? Sim, eu faço dessa forma, tá? Não estou condenando ninguém que faz diferente, que gosta de fazer aquela graduação com pente. Ok, mas eu utilizo dessa forma, funciona muito bem comigo. Todos os alunos que eu ensinei pegaram a visão. Então, se você quiser aprender dessa forma, tamo junto aí. Senão não tem problema, não tem problema não. O que interessa, sempre vai interessar, gente, é o resultado final do seu cabelo, beleza? A técnica que você utiliza é só um detalhe, beleza? Claro que existe técnica que te facilita, existe técnica que te dificulta. Eu até considero que essa técnica que você coloca o pente, faz uma graduação nele ali, né, que muitos barbeiros ensinam, ela até facilita um pouco para o iniciante, concordo, porém ela dificulta logo em seguida. Por quê? Porque nessa parte de cima ali, ó, quando você vai fazer o pente corrido, ele vai embolar o pente. Então eu faço dessa forma aí, que é você colar o pente, ó, colo o pente no couro cabeludo e vou subindo, vou levantando o pente, fazendo aquela graduação bem legal com o pente. Isso me dá um efeito ali bem bacana mesmo. Show? Top? Então, olha, ó, mantenho o controle da orelha, encaixo o pente, depois solto a orelha e corto, ó. Segura a orelha, encaixou o pente. Essa é uma região que muita gente tem dúvida, né? Questão da orelha, perigo de cortar uma orelha. Então, ok. Eu gosto de usar o pente grande, esse pente mais larguinho, porque ele me ajuda ali, ó, no auxílio nesse controle da orelha. Em várias situações eu vou ali, ó, usar próprio pente para defender a orelha ali, para a gente não ter contato com a orelha. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido
esse pedaço aí. Então, como você pode ver, eu já fazendo esse pente corrido lateral de um lado do outro, de maneira bem rápida, dinâmica, né? Coloquei esse vídeo aí na velocidade normal, né, para vocês poderem realmente pegar esses detalhes todos, beleza? Claro, gente, que aqui ninguém está defendendo ou criticando ninguém que corta o pente corrido de forma diferente, beleza? Então, vamos respeitar todos os profissionais aí, porque é uma profissão muito abençoada, muito top. E que tem várias formas de cortar um cabelo, né? Inclusive de utilizar a mesma técnica. Então, existem maneiras diferentes. Às vezes uma técnica utilizar um pouco diferente do outro. Então, isso tem uma enormidade. Não existe uma regra, não existe uma verdade nessa questão, beleza? Espero que tenha entendido. Agora eu molho meu cabelo bastante, passo ali um cremezinho de penteado, não passei um grume, com algumas pessoas têm me perguntado se eu utilizo grume e tal. Cara, no meu dia a dia não, eu acabo não usando o grume não, porque além do custo, né, às vezes nem sempre eu acho vantajoso, né, utilizar ele, beleza? Em alguns casos sim, quando você vai fazer bastante divisão no cabelo, o grooming ele dá esse efeito memória, isso é bem legal, mas no cabelo do dia a dia eu não vejo necessidade, beleza? Eu faço ali a minha referência no meio ali, a minha linha de corte, de uma forma legal, que é um tipo moicano. E você observou que eu fiz um negócio diferente aí agora? Eu peguei, já que eu tinha ali aquela área da coroa, algumas pessoas me perguntam como eu corto ela. Então eu já peguei e tirei aquele dente da parte de baixo. Então eu otimizei. São esses tipos de técnicas que eu utilizo no meu dia a dia, porque isso me dá mais agilidade no meu corte. Eu consigo fazer um corte todo na tesoura como esse, como foi feito, com 30 minutos, sem problema nenhum. É possível e dá um resultado bem legal, bem satisfatório. Então não haver necessidade de correr, é só você otimizar, né? Então você vê, o que eu fiz ali na coroa é um exemplo disso, beleza? Depois vocês voltam o vídeo e vejam direitinho o que eu fiz ali, você vai entender. No topo aí a gente tá cortando de uma forma bem tradicional, porém eu usei aquela linha de corte do meio, que é nada mais que você puxar um cabelo para um lado para o outro e fazer ali uma espécie de moicano, né? E seguir linhas de corte. Eu tenho sempre dito isso, quando você vai cortar um cabelo na tesoura, na parte de cima, né, fazendo na mecha, utiliza linhas de corte, ou seja, uma guia. E essa linha de corte você pode utilizar ela tanto chutando todo o cabelo para o centro e cortando, como também sancionando ali uma mecha bem específica ali, beleza? Então alguns cabelos eu acho que fica melhor a mecha e outros cabelos eu acho melhor fazer dessa forma que eu fiz aí. Isso é só um gosto meu, beleza? Corto no meio. Eu sempre pego muito pouco cabelo, gente. Esse é um dos segredinhos ali do topo. Não pegue muito, mexe de um dedo e meio no máximo, 2 dedos. Quando você faz isso, você não deixa a imagem para deixar dente ali para trás, beleza? Então, olha, ó, cortei o topo, agora eu tô conectando a parte que eu cortei com a tesoura com a parte da lateral com o topo, tá vendo? Eu tirei aquele dente, né? Agora eu tiro só aquela quinazinha que sobrou entre o topo e essa parte que eu acabei de cortar agora. Pronto, você conectou o topo com a lateral de forma perfeita, entendeu? Não é bicho de cabeça. Para você fazer isso aí, é importante você, na hora que estiver fazendo o pente corrido, ter uma dimensão da onde você está colocando, fazendo o seu pente corrido. Tem que ter uma marcação, não é que uma marcação. Você pode deixar até sem marca, mas sempre deixando ali próximo a uma região da recessão baixa, recessão média. Aí você vai escolher. Show? Sempre que eu corto o cabelo no topo, como vocês já têm acompanhado, eu confiro todo o cabelo, mesmo que eu vá, e não é o caso desse cabelo, mas mesmo que eu vá
texturizar esse cabelo, e eu confesso para você que no dia a dia eu utilizo pouco essas técnicas de texturização, porque realmente assim, só em determinados cabelos que o cliente usa ele mais despojado e tal, aí a gente utiliza quando a gente vê necessidade, beleza? Mas no dia a dia, no geral, os clientes gostam do cabelo mais alinhado, pelo menos na minha região é assim. Então assim eu faço aqui, porque é aqui que eu trabalho e é aqui que eu ganho meu pão, né, meu parceiro? Então é a vida. Show? Mas entendo que essas técnicas, quando você vai fazer um workshop, você vai fazer um conteúdo para Instagram, né, aí compensa e funciona muito bem, né, dá uma sofisticação no seu trabalho, né? Então utilizo ela na medida certa. Essa é a minha visão. Eu acho que às vezes o barbeiro iniciante, por falta às vezes até de uma orientação, tende a utilizar a técnica boa, mas na hora errada, né? Então esse filho é muito importante. Qual tipo de cabelo eu utilizo isso, eu utilizo aquilo, né? Beleza? Vamos lá. Você viu ali que eu pintei esse cabelo todo para baixo e fiz uma conferência. Isso eu vou fazer em volta do cabelo todinho, né? A gente vai adiantar esse vídeo aí, mas isso foi feito em volta do cabelo todinho. E aí eu venho ali com a minha maquininha de acabamento, tirando ali, fazendo essa marcação ali. Show? Então, adiantando o processo para o vídeo não ficar muito longo, agora eu estou secando esse cabelo. E eu estou secando, gente, de uma forma bem tradicional mesmo. Não estou secando ali com escova. Inclusive eu até deixei ali, ó, sem o bico do secador quando eu seco desse umbigo, porque a proposta é só secar esse cabelo mesmo. Ó, tá vendo? Até botei em câmera lenta esse pedaço aí para vocês verem. Tá vendo? É deixar esse cabelo bem solto, bem seco, pra gente ter movimento nesse cabelo sem precisar de texturizar, porque ele tem ali um pouco volume na parte da região do topete, então o volume não é tão grande como parece. Show? Agora eu finalizo ali com uma pomadinha mate, né? Inclusive fazer uma propaganda para o nosso amigo seu Elisa, da mate da Babum, e pentei o cabelo ali, dando aquele último ajuste ao corte de cabelo. Nesse caso aí, a gente tá pintando o cabelo bem certinho, bem organizado, porque é uma forma que o nosso cliente gosta de utilizar o cabelo. Show? Mas você pode, nesse mesmo cabelo, deixar ele todo despojado, passar uma pomada ali, levantar, que ele vai ter um comportamento bem legal. Então, já aproximando o final desse vídeo, espero que vocês tenham entendido e gostado desse conteúdo. Olha só o resultado. O resultado ficou, acho que ficou bem legal, né? Todo na tesoura, tá vendo, gente? É possível você trazer um resultado na tesoura com técnicas muito simples, né? O que eu utilizei aqui que vocês não conseguem entender, cara, praticamente tudo que eu utilizei aqui, de repente você ainda não domina, é só o que? Praticar, beleza? Cara, tô falando desde o início desse vídeo e não falei ainda o importante. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Esse canal tem ajudado muitas pessoas e vai te ajudar também, então não perde o conteúdo não, beleza? E ó, você que já é inscrito, deixa aquele likezão aí, meu parceiro, e fortalece a comunidade aí. Show? Esse é o final e um forte abraço e tchau.